Estamos apresentando Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos estudar juntos o livro A Gênese, de Allan Kardec, com Marco Bechara. Bons estudos! Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Marco, muito boa tarde. Atma Namastê. Vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai ter, né, não sei se vocês, da última aula que a gente teve do Marco, o Greg teve um probleminha de apresentação do PowerPoint. Então, quando vocês assistiram, vocês viram que ficou faltando, né, o PowerPoint, que a gente até disponibilizou no site. Mas, então, hoje o Marco vai fazer assim, a aula vai ser um pouquinho mais longa para o Marco poder fazer a revisão da aula passada e dar continuidade a esse curso. E a gente não tem, assim, palavras para agradecer, que foi um curso que começou, como vocês já sabem, com o Guaraci desencarnou e o Marco está assumindo esse trabalho que a gente fica muito feliz e muita gratidão no coração por ele estar fazendo para a gente. Tá bom, gente? Então, essa aula vai ser um pouquinho mais longa. Marco, com você. Ok. Está apresentando sua tela, Marco. Ok. Atma Namastê. Nós, dentro do nosso calendário, conforme a apostila, hoje estaríamos na aula 3. Como a aula 1, como a Simone falou, teve problema, eu vou fazer uma revisão da aula 1, vou fazer a aula 2 e também vou colocar em dia fazendo a aula 3. Marco, por que você vai juntar as aulas, as duas aulas, né? Basicamente? Porque todas falam do nascimento do planeta Terra, então fica bastante fácil a gente poder juntar tudo isso, ok? Bom, primeiro a gente vai fazer uma reflexão sobre algumas afirmações de Kardec. A primeira, a ciência é convocada para constituir a verdadeira gênese, conforme as leis da natureza. É uma citação compilada da Gênese, do capítulo 4, item 3. Então, repara, Kardec deixa claro que a ciência é que vai constituir a verdadeira gênese, conforme as leis da natureza, ok? Segundo, se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Compilada também do livro da Gênese, capítulo 4, item 9. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque muita gente acredita ou acha, né, que Kardec falou o seguinte: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Kardec não falou isso. Tá? Se você procurar na Gênese inteira, em momento nenhum ele fala isso, nem no Livro dos Espíritos, em local nenhum. Tá? Quem falou isso foi o Robson Pinheiro. Por que o Robson Pinheiro falou isso? Baseado nessa afirmação: se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Então, Kardec deixa claro que nós devemos dar complemento ao que foi colocado por ele através da ciência, ok? E o terceiro, que tem a ver com a aula de hoje: os mundos se sucedem aos mundos e os sóis aos sóis. Mundo é padrão vibracional, mundo não é planeta. Não confundo isso. Mundo é um intervalo de padrão vibracional, né, onde espíritos que têm aquele mesmo intervalo, em consonância, podem habitá-lo. Então, por exemplo, hoje, se nós quisermos habitar um mundo divino, por exemplo, nós não conseguimos. Por quê? Porque o padrão vibratório nosso não é condizente com o padrão vibratório daquele mundo. Tá ok? Então, como nós já passamos pelo mundo primitivo e agora estamos exatamente no momento de transição, de expiações e provas para a regeneração, o que está acontecendo atualmente? Nosso padrão vibratório vem aumentando, ok? Para que a gente possa estar de acordo com o que o Mestre Jesus falou, né?
que os mansos e pacificadores herdarão a terra. Então, vamos começar fazendo uma revisão da aula passada, onde a gente não conseguiu, né, como a Simone falou, apresentar os slides. Bom, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que o universo que nós conhecemos, tá, segundo a ciência, tem em torno de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Marco, isso começa com o Big Bang? Sim, o Big Bang é uma teoria, ninguém pode provar nada, que, na realidade, houve uma condensação de matéria, ou seja, já existiam outros mundos, e aí na visão espiritual agora, tá? Já existiam outros universos, e em determinado momento houve um colapso desse universo, e houve uma grande explosão. Daí nasceu o nosso universo. Como diria Kardec, os sóis são originários dos sóis, tá certo? Então, há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, o nosso universo que nós conhecemos... Marco, você fala isso por quê? Porque existem outros universos. O metaverso, tá, é uma realidade. O mundo espiritual já sabe disso. E, muito tempo depois, né, ou seja, 14 bilhões e 600 milhões de anos atrás, nasceu o nosso planeta. Então, a gente vai verificar exatamente como isso aconteceu. Só para lembrar a vocês, o universo que nós conhecemos, né, ele tem, como o Leon Denis disse, um hálito de Deus que permeia tudo e a todos e dá origem a toda a criação. Esse fluido é o chamado fluido cósmico. A ciência já sabe que esse fluido cósmico ele tem características diferentes. Então, ele tem a energia escura, que representa 73%. Marco, por que energia escura? Porque ela é escura? Não, é porque a gente não conhece. Tá? Então, a ciência, não conhecendo alguma coisa, chama de escura. Tá? Então, 73% desse universo, desse fluido cósmico, é energia escura, 23% é matéria escura e apenas 4% do universo que nós conhecemos é a matéria conhecida. Marco, esse 4% representa o quê? Os 118 elementos da tabela periódica, ok? E desses 118 elementos, né, da tabela periódica, o primeiro é o hidrogênio. E como é que os outros átomos foram sendo formados? Com a fusão nuclear. Então, hidrogênio com hidrogênio, quando se funde no núcleo, dá o que? O hélio, e por aí vai. Ok? Até chegar na matéria que nós conhecemos mais densa. Ok? Então, o que a gente pode verificar? Dentro desse conhecimento que a ciência hoje teoriza, o nosso planeta foi originário de uma grande explosão de uma estrela que nós hoje identificamos como supernova. Então, muito tempo atrás, né, há 13 bilhões, já existiam outros planetas, né, outros mundos, outros universos. O nosso universo surge de uma explosão. E, muito tempo depois, existe uma explosão de uma estrela que praticamente gastou todo o combustível que tinha, e ela foi, né, concentrando, e em determinado momento ela explodiu. Isso aconteceu, essa explosão, há 4 bilhões e talvez 800 milhões, uns 200 milhões de anos antes do nascimento da Terra. Marco, mas aí o que aconteceu? A partir do momento que ela explodiu, o que acontece? A energia escura ela é expansiva e criativa. Então, houve uma expansão no universo. O universo começou a se expandir, né, com aquela explosão. Em determinado momento, depois de, né, passarem alguns milhões de anos, essa energia escura ela vai diminuindo a sua capacidade de expansão e se forma a matéria escura. A matéria escura ela traz consigo a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca
e a força de sincronicidade, que são as interações de força que hoje a ciência conhece. Então, a partir do momento que já havia gravidade, já havia força eletromagnética, começou a haver uma interação entre esses átomos. Esses átomos formaram o Sol. Então, a primeira coisa que aconteceu para que o nosso planeta surgisse foi exatamente a criação do Sol. O Sol, né, foi se formando ali, aquele aglutinado de matéria, e em determinado momento, aquela matéria que foi originada de uma supernova, ela, vamos dizer assim, capacitou a formação de um novo astro, que foi esse nosso Sol, e ela continuou, porque a energia escura continuou levando. E, à medida em que ela continuou levando, pela força já da matéria escura, né, gravidade eletromagnética e por aí vai, começou a formar os planetas do nosso sistema solar. Então, você vai reparar que, depois que o Sol foi formado, é que houve a possibilidade de formação dos 8 planetas que nós, hoje, sabemos que existem no nosso sistema solar. 4 são rochosos, entre ele a Terra, e 4 são gasosos, ok? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, se você entrar no site da NASA, você vai ver que a densidade por centímetro cúbico do nosso planeta é 5,54, tá certo? E se eu pegar, por exemplo, Saturno ou Júpiter, pegar Saturno, por exemplo, é de 0,69 centímetros centímetro por gramatura de centímetro cúbico. Marcos, significa o que isso? Que os espíritos que habitam, por exemplo, Júpiter, Saturno, né, que é um planeta gasoso, eles são muito mais elevados, muito mais adiantados do que nós. Mas como é que você pode afirmar isso? Porque no Livro dos Espíritos está muito claro, né, essa afirmação que o espírito retira do orbe em que vai habitar o seu corpo sutil. Então, um planeta como a Terra, que tem 5,54 de gramatura por centímetro cúbico, quando alguém vai encarnar aqui, para formar o seu perispírito, né, que é composto do duplo etéreo, do corpo espiritual e do corpo mental, ele tem que retirar essa matéria menos densa, do orbe que vai ser habitado, no caso, a Terra. E aquele espírito lá que vai nascer em Saturno, ele vai retirar de uma atmosfera muito menos densa, 5,54 para 0,69. Então, é óbvio que esse espírito é mais evoluído. Dentro desse intervalo, vocês podem ver aí na tela, você vai ver que tem mais ou menos uma divisão equitativa, e nós somos um planeta, depois que o universo foi formado, né, o nosso universo, de 4ª geração. Ok? E quando os planetas vão ser formados, no caso, primeiro o nosso sistema solar e depois o nosso planeta, e os que habitam o nosso sistema solar, o que acontece? Espíritos evoluídos, como está bem escrito A Caminho da Luz, eles ajudam nisso. Tá? Eles fazem uma espécie de gerenciamento dessa nova criação, onde eles se utilizam dos elementais do fogo, da água, do ar, né, e da própria Terra, para formar aquele orbe, o qual encarnarão espíritos dentro da possibilidade daquele novo mundo. Então, nós vimos isso na aula passada, porém, vocês não conseguiram ver os slides porque a gente teve aquele probleminha. Bom, aqui está exatamente o que eu falei para vocês, o nosso Sol, tá? Os 4 planetas que são mais rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os 4 planetas que são mais gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Esse sistema solar, né, que surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos, ele surge de quê? Como a gente falou, de uma explosão de uma supernova, né, onde houve a formação de gases e poeira interestelar, por isso que
Muita gente diz que nós somos feitos de poeira cósmica, é verdade, né? E esse processo de colapso gravitacional dessa nuvem formou o nosso Sol e, posteriormente, os planetas que nós conhecemos. Repara, os 4 primeiros aqui são rochosos. Qual o motivo disso? Porque quando o Sol se formou, a matéria mais densa, ainda, né, pela energia escura, foi se expandindo e formou, né, esses 4 primeiros dentro dessa órbita aqui. E à medida que a matéria mais densa foi se esvaindo pela formação, né, que foi utilizada nos planetas rochosos, começou a ter o quê? Uma coisa menos densa, mais gasosa, para a gente poder entender. E aí formaram os demais astros, ok? Bom, só para você entender, aqui está a nossa galáxia. Marco, o que a ciência diz hoje? Existem bilhões de galáxias. Puxa, se estamos falando apenas do nosso universo, ok? Então, isso que eu apresento aqui para vocês, que vocês estão vendo, é a nossa galáxia, tá? É a Via Láctea. E só para vocês entenderem, o nosso sistema solar está aqui, ó, no esporão de Órion, tá? Então, a Via Láctea ela tem um formato, né, ovoide, e nós estamos exatamente aqui, ó, no esporão de Órion, que é aproximadamente 27 mil anos-luz do centro galáctico. Aqui, o centro galáctico. Ok? Bom, vamos falar do que Kardec nos apresentou. Kardec não sabia nada disso na época, né? Então, o que ele conseguiu entender pelos seus estudos, porque era um grande professor, ele classificou a formação do planeta Terra em período primário, período de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano ou atual. O que eu fiz? Eu apresento esse slide para vocês e mostro mais ou menos, dentro do contexto da ciência, esses períodos que Kardec, brilhantemente, né, mais de 150 anos atrás, conseguiu trazer de informação para nós, e daí eu afirmo novamente que o livro da Gênesis não está superado, ele apenas apresenta as sementes da ciência, ok? E, como vocês viram no início, nos momentos de reflexão, nós devemos utilizar a ciência para complementar. Então, está aqui o quadro do tempo geológico, de como a Terra se formou, desde do período pré-cambriano até o Cenozoico, que é o período que a gente vive atualmente. Então, essas eras são divididas em períodos, os períodos em épocas, onde há a característica. Repara, o que nós podemos, né, verificar aqui dentro desse espaço que eu coloquei em vermelho aqui? Extinção do dinossauro. Para nós, isso foi muito importante. Por quê? Porque se não houvesse a extinção dos dinossauros, e como é que isso aconteceu? Um asteroide, né, com 12 mil quilômetros mais ou menos, de extensão, entrou na atmosfera da Terra e foi cair exatamente ali na península de Yucatán, no México. Tá? E ali, quando esse, né, asteroide colidiu com o planeta Terra, houve o quê? Uma explosão atômica, como se tivesse explodido mais de 200 bombas atômicas. Isso levantou uma poeira e cobriu completamente a nossa atmosfera, não deixando os raios solares entrarem. E nós sabemos que nós somos dependentes do Sol, tá? A vida do planeta Terra se dá por causa dos raios solares. Então, a partir do momento que o raio solar já não entrava, o que aconteceu? As plantas que faziam fotossíntese já não tinham como fazer isso. Os dinossauros, imagina um dinossauro, quanto que ele comia de plantas, né? Não tinha mais como comer, não tinha mais como eles nem respirarem. Então, os dinossauros foram extintos devido a essa
esse catacombe. Tá? E o que acontece? Foi o primeiro? Claro que não. Houveram, no total, 5 grandes eventos de extinção em massa. 5. Esse, extinção dos dinossauros, foi o 5º. E a partir da extinção dos dinossauros, né, e praticamente 97%, 95% do planeta praticamente perde a vida, porém 5% que restou, entre eles os mamíferos. Então, só houve condição dos mamíferos proliferarem no planeta Terra a partir do momento da extinção dos dinossauros. Então, repara como Deus é sábio. Ele usa a própria destruição para o processo de criação em evolução. Ok? Então, isso é muito, vamos dizer assim, quase que poético. Então, a gente apresenta aqui para vocês, né, esse quadro do tempo geológico na visão da ciência, encaixando os períodos que Kardec, com muita propriedade, conseguiu colocar naquela época. Vamos ver um vídeo agora que, com outras palavras, explica exatamente o que eu acabei de falar. Vamos lá. Uma enorme explosão aconteceu 13 bilhões de anos no passado, espalhando energia por todos os lados. Muita coisa aconteceu desde o momento em que o planeta começou a se formar. A história da Terra já se estende por aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Foi nesse momento do universo que o sistema solar que hoje a gente conhece começou a se alterar, sendo apenas uma nuvem de poeira e gás conhecida como nebulosa solar. Daí em diante, a gravidade colapsou o material sobre si mesma quando começou a girar, formando o Sol no centro da nebulosa, uma enorme estrela que transmitia um calor imenso, até mesmo nos níveis espaciais. Com o surgimento do Sol, o material restante do que seria o sistema solar começou a se acumular cada vez mais. Pequenas partículas se uniram, ligadas pela força da gravidade, até se tornarem partículas maiores e densas. Depois disso, o vento solar varreu elementos mais leves, como o hidrogênio e hélio, das regiões mais próximas, deixando apenas materiais rochosos e pesados. Isso, por sua vez, criou mundos menores, sendo um deles a Terra. Um pouco mais distante da estrela que tinha se formado, porém, os ventos solares tiveram menos impacto sobre elementos mais leves, evitando que eles se fundissem em gigantes gasosos, sendo um deles o enorme planeta Júpiter. Os materiais rochosos que tinham por lá também formaram uma só estrutura densa, criando asteroides, cometas, planetas e luas. Mas vamos ao ponto principal deste vídeo, o nosso planeta, a Terra. O núcleo rochoso da Terra se formou primeiro, com elementos pesados colidindo e se unindo aos poucos. O material denso afundou no centro, enquanto o material mais leve criou a crosta mais acima. O campo magnético do planeta provavelmente se formou nessa época também. A Terra, então, era uma bola incandescente que foi se resfriando com o passar do tempo. Durante o processo de resfriamento da Terra, houve a liberação de gases e vapores, os quais originaram uma camada de ar envolvendo o planeta chamada de atmosfera. A atmosfera é, portanto, a camada de gases que envolvem o planeta Terra, composta por inúmeros tipos de gases que ficam retidos devido à gravidade e o campo magnético do planeta. E trazendo-os para cá, nosso planeta estava permitindo que seu próprio futuro fosse abundante em vida. Ficando cada vez mais fria, no início de sua evolução, a Terra ainda sofreu o impacto de um grande corpo que lançou para o espaço grandes pedaços do manto do jovem planeta. Então, a gravidade fez com que esses destroços se unissem e formassem a Lua, que começou a orbitar em torno da Terra. Enquanto isso, aqui na Terra a evolução prosseguia, e o fluxo do manto sobre a crosta agitava placas tectônicas, o movimento de grandes placas de rocha na superfície da Terra. E assim, colisões e atritos deram origem a montanhas e a vulcões que começaram a lançar gases na atmosfera já formada. Mas ainda faltava algo muito importante na Terra: a água. Embora a quantidade de cometas e asteroides que passam pelo sistema solar seja escassa hoje em dia,
Eles eram mais abundantes quando os planetas e o Sol eram jovens, atingindo a Terra a todo tempo. As colisões desses corpos gelados provavelmente depositaram grande parte da água do planeta em sua superfície. Essa água foi se acumulando e aos poucos criando pequenas poças, depois lagos, rios e por fim formando os enormes oceanos que cobriram a Terra, que agora poderia até mesmo ser chamada de planeta água. Como o planeta está na zona dos cachinhos dourados, essa região onde a água não congela nem evapora, a água permaneceu na superfície, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da vida. A Terra surgiu há 4 bilhões e 600 milhões de anos, mas a vida que se formou aos poucos ficou microscópica por mais ou menos 3 bilhões de anos. Portanto, vamos precisar de um microscópio para ver esse processo de perto. E a vida na Terra começa na água, com as bactérias, há 3 bilhões e meio de anos, mas lentamente essa microvida evoluiu. Algumas espécies de plantas marinhas desenvolvem a capacidade de se adaptar fora do ambiente aquático, migrando para áreas continentais e dando origem às primeiras plantas terrestres. Apareceram também inúmeros grupos de seres vivos, entre eles os artrópodes e os vertebrados. Assim, 650 milhões de anos atrás, a vida finalmente se torna visível a olho nu com organismos de corpo mole. Os 450 anos seguintes trazem consigo uma explosão de vida, com novas formas morfológicas surgindo e alcançando tamanhos consideráveis. E depois dos peixes, os anfíbios se desenvolvem e buscam por terra firme. Então, 300 milhões de anos atrás, finalmente os répteis aparecem em terra, enquanto isso, no céu, existiam insetos com asas de mais de 5 metros. Imagine você. Dessa forma, até o fim do que chamamos de período paleozoico, a Terra e os mares são a explosão de vida abundante e diversa. É a idade de ouro para a biodiversidade do planeta Terra. Porém, esse período acaba de forma trágica, com um cataclisma gigantesco que acaba com a vida de pelo menos 95% das espécies, se tornando a maior extinção de todos os tempos. No entanto, a vida persistiu, mesmo que bem reduzida, e nos mares muitos peixes e moluscos resistiram. Com essa evolução, é aí que começa o período em que os répteis começam a dominar os mares, um domínio que dura no mínimo 180 milhões de anos. Eles se mantêm como os maiores predadores durante os 3 períodos mesozoicos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante este período, os continentes da Terra são completamente diferentes do que conhecemos hoje, pois estão todos unidos numa única massa de terra, um supercontinente chamado Pangeia. Neste período, a maior parte da Europa está debaixo d'água, num mar raso extremamente quente. E logo o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis, como os dinossauros. Surgiram também nesta época as plantas com flores e os mamíferos. Há cerca de 200 milhões de anos, a massa de terra teria começado a se afastar devido ao efeito das placas tectônicas. Esse movimento formou a Laurásia e a Gondwana, 2 enormes continentes. Durante os períodos seguintes, os 2 continentes continuaram a fragmentar-se e no fim do período mesozoico, eles já começavam a configurar os continentes atuais. Aí, mais ou menos 66 milhões de anos atrás, vem um momento trágico na história da Terra, quando o gigantesco meteoro entra na atmosfera e atinge sua superfície, levando à extinção dos dinossauros. Um outro efeito resultante desse impacto foi a formação de uma grande nuvem de poeira que cobriu todo o planeta, impedindo a radiação solar direta e o consequente esfriamento da superfície. Isso também acabou com a vida de cerca de 70% das espécies animais da Terra. Porém, como a atmosfera já possuía as mesmas características atuais, os mamíferos e as aves seguiram se desenvolvendo até proliferar por todo o planeta. Os ancestrais dos seres humanos apareceram somente há aproximadamente 4 milhões de anos. E também nessa época o planeta entrou em períodos de glaciações, ocasionadas pelo crescimento das geleiras, oscilando entre períodos de climas temperados. Também, fortes movimentações na crosta terrestre provocaram profundas mudanças no clima e na geografia,
influenciando de forma decisiva a evolução da vida e a distribuição da fauna e da flora. Nesse período, o homem também evoluía a passos largos, levando à descoberta do fogo e aos primeiros sinais de comunicação entre si. Porém, a estrutura do homem moderno, como somos hoje, surgiu no planeta somente há cerca de 200 mil anos, o que é, como dissemos no início, um estalar de dedos quando comparado com a história do planeta. Então, esse vídeo mostra exatamente o que nós falamos com outras palavras. Eu acho importante sempre a consolidação da informação, para que vocês possam produzir conhecimento, que vocês tenham visões, né, vamos dizer assim, complementares, a visão da ciência com a visão de Kardec, até porque estudamos o livro de Kardec. E olha uma coisa interessante que foi publicada em vários jornais, eu peguei aqui o jornal o Globo, no dia 23 de julho de 2024. Cientistas descobrem oxigênio negro no fundo do Pacífico, o que pode reescrever a origem da Terra, na Terra. Por que isso foi colocado? Porque nós acreditamos, e a ciência também, que o oxigênio, né, que dá oportunidade de vida no planeta Terra, ele surgiu exatamente da fotossíntese. E eles descobriram que existe um outro processo de produzir oxigênio. Então, lá no Largo da Costa do México, eles encontraram nódulos polimetálicos, que é uma espécie de pequenas pedras, tá? Onde essas pequenas pedras produziam um oxigênio negro, ou seja, era um processo diferente de gerar oxigênio do que nós conhecemos, que é a fotossíntese. Esses nódulos polimetálicos são agregados minerais ricos em metais como manganês, cobre, cobalto, entre outros. Então, Isaac Newton estava coberto de razão quando disse que o que nós conhecemos sobre o planeta é uma gota d'água e o que desconhecemos é o oceano. Então, essa nova, vamos dizer assim, descoberta da ciência pode acrescentar novas formas de vida no planeta, né, a partir do momento que eles realmente comprovem, né, esse oxigênio negro. Bom, o que a gente viu, né? Isso aí, tudo que a gente falou foi da aula 1. Agora, na aula 2, a gente vai ver Kardec. Naquela época, ele apresenta 3 grandes teorias sobre a formação do planeta. Marco, nós já vimos como era a formação do planeta assim? Então vamos agora entender como é que Kardec, naquela época, conseguiu teorizar sobre a formação do planeta. Ele, na época, né, Kardec era um grande estudioso, professor, cientista praticamente, ele conseguiu identificar 3 grandes teorias para a formação. A teoria da projeção, a teoria da condensação e a teoria da incrustação. Você vai reparar, hoje nós podemos falar isso, que apesar de nós sabermos pela ciência que existe alguma similaridade entre essas teorias, mas no fundo, essas teorias que Kardec já apresenta, né, há mais de 150 anos atrás, elas têm o quê de verdade se eu levar para o mundo espiritual? Vamos ver. A teoria da projeção era de um grande cientista da época, chamado Buffon. Tá? O Buffon ele supunha que um cometa atingiu o Sol obliquamente, raspando sua superfície e dali destacando-se uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, dividiu-se em vários fragmentos. E esses fragmentos formaram os planetas. Repara, a gente sabe que a teoria do Buffon, entre aspas, está errada, mas ela tem uma semente de verdade. Tá? Só que não foi um cometa que atingiu o nosso Sol. Tá? Foi uma explosão de uma supernova, é bem provável até que tenha, vamos dizer assim, acontecido
bem antes, né, do período que nós conhecemos, 4 bilhões e 600 milhões de anos, e a partir daquele momento é que o nosso Sol foi criado. Essa teoria do Buffon se aplicaria perfeitamente à teoria do surgimento da Terra, né, quando um asteroide chamado Theia bate, né, ou acaba se encontrando com o nosso planeta, como vocês viram no vídeo, e aqueles pedaços, né, de rochas que estavam ali no nosso planeta saíram, né, da atmosfera e, pela gravidade, ficaram presos e orbitando para formar a Lua. Então, o Buffon se engana porque não foi a partir de um cometa batendo no Sol, e sim na Terra. Tá? Mas, na época, não se conhecia nada disso, que a gente sabe hoje, então a teoria do Buffon era aceita. A segunda teoria, a teoria da condensação, é que, vamos dizer assim, mais se aproxima do que a gente conhece hoje da ciência. É a teoria onde houve uma condensação da matéria cósmica, inicialmente incandescente, formando, após uma crosta sólida, após o resfriamento. Essa teoria coincide hoje, né, com o que foi exposto lá, não fui eu que dei essa aula, foi o nosso querido Guaraci, lá no capítulo 6, sobre a uranografia geral, que, em outras palavras, é a astronomia. Então, o que a gente pode aí verificar de verdade aí é que houve sim uma condensação da matéria cósmica a partir do momento em que houve a formação do nosso Sol. Quer dizer, não está correta, né, dentro da visão da ciência, mas ela tem uma sementezinha ali que se aproxima da nossa realidade. E a última é a teoria da incrustação. O próprio Kardec diz que ele colocou essa teoria da incrustação apenas para citar, né, porque já na época viam que não tinha nenhuma evidência científica que provasse isso. Tá? Então, eles acreditam nessa teoria da incrustação, tá? Essa teoria do Miguel, que a Terra teria uma alma que provocara a junção de 4 astros que, com isso, concordaram e daí formaram o planeta Terra. Repara, a gente sabe que não é nada disso, porém tem um quê de verdade aí. Nós sabemos que todo planeta, todo país, todo estado, todo bairro, toda rua, vamos colocar assim, tem sempre um espírito que protege, que é como se fosse um guardião daquilo. No nosso caso do Brasil, por exemplo, né, falando de país, nós temos Ismael. É aquele Ismael, filho de Abraão, né, com Agar, lembra? Na Gênese, né, antes de Sara engravidar para ter o filho Isaac, teve Ismael. Ismael, depois, né, que Isaac nasceu, a Sara falou: não quero esse filho bastardo aí, porque foi a própria Sara que pediu que Abraão fizesse, né, vamos dizer assim, a união com essa escrava deles. E esse mesmo Ismael vai fundar a nação árabe. Esse mesmo Ismael, né, ele é o atual, vamos dizer assim, governante, entre aspas, do Brasil, ele que zela pelo Brasil a nível espiritual. Então, veja você, mesmo que o Figagneres estivesse errado, e o Kardec até cita isso, que não tinha nenhuma evidência científica, tem o quê de verdade? Por quê? Nós sabemos que cada planeta, no caso, planeta, né, o grande, vamos dizer assim, cuidador do nosso planeta, durante milênios, foi o nosso querido Mestre Jesus. Hoje a gente sabe que ele passou essa função para outro espírito da fraternidade branca. Né? Jesus tem hoje outra função, ele é instrutor do mundo. Tá? Quando a gente estuda a fraternidade branca, a gente verifica isso. Então, como na teoria espírita tudo está dentro da lei do progresso, próprio Jesus, que foi o nosso grande governante, hoje ele já galgou cargos, vamos dizer assim,
funções mais elevadas. Ele não é só o instrutor do mundo, mas ele ordena, né, e organiza com outros espíritos da fraternidade branca todo o nosso sistema solar. Ok? Então, repara, essas 3 teorias apresentadas por Kardec, né, nos trazem um quê de verdade. Dentro do nosso conhecimento hoje da ciência espírita, a gente pode ver que todas elas têm, sim, um quê de ensinamento para nós. Eu recomendo a vocês, tá, que queiram saber mais, que leiam a apostila do curso, onde eu compilei, na página 72 a 74 da apostila, um trecho do livro A Caminho da Luz sobre a Gênese planetária. Tá? É lá que você vai encontrar exatamente o corroborar das coisas que a gente consegue entender hoje pela ciência. Então, esse livro, A Caminho da Luz, né, pelo Espírito de Emmanuel, ele é maravilhoso. E eu compilei na nossa apostila, que é um dos meios didáticos da gente ler o material da aula, né, de forma antecipada. A apostila já está disponível para vocês desde o início do curso. E da página 72 a 74 da nossa apostila, eu fiz uma espécie de apanhado sobre o que há de mais importante na Gênese planetária. Então, eu recomendo a vocês a leitura lá da apostila, quem quiser ler direto no livro também, que vai ser de grande ajuda, ok? Então, a gente viu que essa aula 2, ela sempre tem como base, né, o conceito basilar é o livro da Gênese. Porém, eu utilizo a apostila fazendo uma espécie de desdobramento. E, além da apostila, após a aula, eu envio para a Simone o slide que eu apresento, porque no slide eu sempre coloco coisas recentes da ciência. Então, você tem, na realidade, um material didático bastante vasto para que você possa não só entender, mas principalmente criar o seu próprio conhecimento sobre a Gênese, ok? Bom, agora a gente vai ver a aula 3. Vamos ver aqui a aula 3. O que ela nos traz? Ela continua falando sobre o que aconteceu no planeta Terra. E esse capítulo chama-se Revoluções do Globo. Ele nos traz os mesmos ensinamentos que a gente viu naquele vídeo, que eu falei, né, sobre o nascimento da Terra. E o que a gente vai verificar? Quando a gente vai hoje estudar os movimentos do planeta Terra, Kardec, já na época, conseguiu entender que haviam 3 grandes movimentos. O de rotação, que é o movimento do próprio planeta girando em torno do seu próprio eixo. Isso leva em torno de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que a gente arredonda para 24 horas. Então, um movimento de rotação da Terra, que é em torno do seu próprio eixo, leva um dia. Tem o movimento de translação, que é o movimento que a Terra executa de oeste para leste em torno do Sol. Isso leva em torno de 365 dias, 3, ou seja, são os 365 dias de um ano. Então, repara, o movimento de rotação da Terra, que é o primeiro movimento, nos dá um dia, 24 horas. O movimento que o nosso planeta faz em torno do Sol, né, porque ele está ali, entre aspas, né, preso gravitacionalmente ao nosso Sol, ele leva um ano. Então, esses 2 movimentos são os mais importantes. E Kardec já sabia disso naquela época. Porém, a consequência dessa translação gera o movimento de precessão dos equinócios, que é um movimento cíclico ao longo da eclíptica, na direção oeste, que é a mesma direção que faz a translação, causando, pela ação perturbadora do Sol e da Lua,
sobre a dilatação equatorial da Terra e que tem um período que se repete a cada em torno de 26 mil anos. Então, repara, Kardec, naquela época, já sabia desses 3 movimentos, que são os mais importantes. Ok? Hoje, a ciência sabe que nós temos 14 movimentos na Terra. A gente vai ver um vídeo que explica exatamente isso, e depois do vídeo, eu coloquei escrito nesse material a explicação de cada um deles, mas o vídeo é bem explicativo e vale a pena ver. Ainda nessa época, a Rosa dos Ventos, né, que já orientava marinheiros, né, e trazia exatamente esse conceito de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, tal. Isso é importante por quê? Porque, dependendo de onde esteja o Sol, existem coisas que acontecem. Dependendo de onde esteja a Lua, existem coisas que acontecem. Por exemplo, o movimento das marés é causado pela aproximação da Lua. Então, vamos ver um vídeo agora que explica exatamente esses movimentos do planeta Terra. Mas antes, eu vou passar para vocês a visão de Kardec sobre esses 3 movimentos que ele viu. A precessão dos equinócios consiste numa espécie de balanço circular que tem sido comparado como um peão ao desacelerar seu giro. Tá? Então, se você gerar um peão, já no final do giro, o que ele começa a fazer? Ele começa a bambolear. Tá? Esse bamboleio gera mais ou menos 23 graus entre o eixo e o deslocamento desse bambolear. Ok? Então, o que causa a precessão? A Terra, primeiro, ela não é esférica, assim como a gente está vendo. Ela mais parece um ovo cozido, cheio de lascas que foram arrancadas. Né? Então, esse movimento bonito circular que a gente vê no planeta Terra, né, nesse pálido planeta azul, como diria Carl Sagan, ele é meio fictício, né? Porque a Terra não é assim, ela é como se fosse, como eu falei, como um ovo que foi ali alterado em algumas partes. Ela é achatada nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, e bojuda no Equador, que é a linha transversal, tá certo? Seu diâmetro equatorial é cerca de 40 quilômetros, maior do que o diâmetro polar. Tá? Então, o diâmetro horizontal da Terra, né, a linha de extensão do Equador, ela é maior do que a linha, vamos dizer assim, que faria 90 graus, que vai de polo a polo. Ok? Então, ela, como a gente falou, está inclinada em torno de 24 graus em relação ao plano da elíptica, ou seja, o seu eixo rotacional, que, por sua vez, está inclinado 5 graus e 8 em relação ao plano da órbita da Lua. Então, reparou, hoje a ciência sabe disso. Tá? Na época, Kardec não tinha essas informações. Por causa disso, as forças diferenciais que ficam mais importantes nos 2 bojos, né, nas 2 extremidades, que a linha do Equador ali se apresenta, tendem não apenas a achatá-las ainda mais, mas também tendem a corrigir o seu eixo, alinhando-o com o eixo da eclíptica. Como a Terra está girando, o eixo da Terra não se alinha com o eixo da eclíptica, mas precessiona em torno dele, da mesma forma que um peão posto ao girar precessiona em torno do eixo vertical. Aquele balanço do final, né, quando o peão já está perdendo a velocidade, ele começa, né, a balançar, exatamente como a Terra forma a precessão dos equinócios. Okay? Aqui está o desenho no Sol, dependendo da translação e do movimento que a Terra está fazendo. Então, repara, ao mesmo tempo que ela está em torno do Sol, ela está também rodando. Tá? Muita gente até pergunta, por que a gente não vê o lado da Lua, por exemplo? A Lua estaria, né, gravitacionando aqui junto com o planeta. Porque o tempo que a Lua leva para fazer a sua rotação é o mesmo tempo que a Lua leva para fazer a sua translação. Entendeu? Por que hoje
a gente sabe que existe uma face oculta da Lua, porque a Lua sempre se apresenta na mesma face para nós. Porque o tempo que ela leva de rotação é o mesmo tempo que ela leva de precessão em torno da Terra. Ok? Então, voltando aqui, à medida em que a translação vai ocorrendo, nós temos o solstício. Ok? Então, aqui, ó, solstício, vamos começar com dezembro, vou começar aqui em março. Tá? Então, apresentamos aqui, no dia 20 de março, o início do solstício de outono. Ok? Então, esse solstício, que na realidade é um equinócio, perdão, ele inicia dia 20 de março. À medida que ele vai caminhando na translação, ele vai para uma nova polaridade. Então, em 21 de junho, ele apresenta o solstício de verão. 21 de junho, o solstício de verão, não, de inverno, perdão. Né? Junho é frio, né? Quer dizer, deveria ser. E quando ele continua essa translação, ele vai para o equinócio de outono, que dá exatamente as estações. Então, repara, à medida que ele vai fazendo a translação, apresenta as estações do ano. Tá? Então, aqui, em 22 de setembro, inicia a primavera, tá? Que é um equinócio. E aí, na continuidade, para complementar um ano inteiro, né, 365 dias, ele passa, por último, em 21 de dezembro, pelo solstício de verão. Tá? Então, repara, a partir do momento que você entende isso, você começa a ver o seguinte: puxa vida, é uma perfeição maravilhosa. Essa perfeição é dada pela gravidade. Ok? Então, equinócio do latim, equus, nox, é igual à noite. O termo sozinho é um instante em que o Sol, passando de um hemisfério para o outro, se encontra perpendicularmente sobre o Equador, o que sucede 2 vezes ao ano. A palavra equinócio vem do latim, significa noites iguais, e quando o dia e a noite têm duração igual, que é 20 de março e 22 de setembro. Já o solstício, Sol mais Sistere, Sol, né, o astro que a gente conhece, Sistere de sistema, tá? Que nesse conceito aqui do latim é que está parado. Está associado à ideia de que o Sol estaria como que estacionário. Repara, como? Ele não está estacionário, ele também está em movimento. Porém, a gente não percebe nada porque são os planetas que giram em torno do Sol. Marca a época do ano em que o Sol, no seu movimento aparente na esfera celeste, atinge o máximo afastamento angular do Equador, que é o dia 21 de junho e o dia 21 de dezembro. Vamos ver esse vídeo, da mesma forma que eu fiz lá com o nascimento do planeta. Quais são esses movimentos, esses 14 movimentos do planeta Terra, que hoje a ciência conhece? Vamos lá, então, e depois vocês vão ver que eu coloquei por escrito cada um deles. Você provavelmente só aprendeu 2 movimentos da Terra na escola, correto? E talvez pensasse até hoje que eles eram os únicos que o planeta tem. Então vamos conhecer as indas e vindas do planeta que habitamos. E se prepare para escutar palavras estranhas, mas prometo tentar ser o mais didático possível. Rotação. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, a cerca de 1.666 km por hora no Equador, diminuindo esta velocidade nas restantes regiões, à medida que essas estão mais perto dos polos. Esse movimento, que dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e que nós arredondamos para 24 horas, dá origem à sucessão dos dias e das noites. A rotação ocorre no sentido anti-horário, ou seja, do Ocidente para o Oriente, que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste nascente para oeste poente. As provas mais antigas da rotação terrestre datam do início do século XVII, quando Galileu Galilei verificou do alto da torre inclinada de Pisa que os objetos deixados cair sob a ação da gravidade, em vez de seguir rigorosamente o vertical do lugar, sofriam sempre um desvio para o leste. Translação. A Terra gira ao redor do Sol a cerca de 107 mil quilômetros por hora, levando 365 dias, 5 horas e 48 minutos a realizar uma volta completa.
dando origem à sucessão dos anos. São 29,7 quilômetros por segundo. Esse intervalo de tempo é chamado ano sideral. A principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato de o eixo do planeta apresentar uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, ocasionando a sucessão dos solstícios e dos equinócios. O movimento de translação também é chamado de revolução. A trajetória descrita pela Terra, no seu movimento de translação, chama-se órbita, e mede aproximadamente 930 milhões de quilômetros. A cada 4 anos temos o ano bissexto, exatamente quando o mês de fevereiro fica com 29 dias, sendo a soma das 6 horas por ano do período. Para se saber se qualquer ano é bissexto é muito simples. Se o número formado pelos 2 últimos algarismos do referido ano for múltiplo de 4, esse ano é bissexto. Rotação junto com a galáxia. Mas não é só nosso planeta que gira. A Terra está dentro de uma galáxia, a Via Láctea. A nossa galáxia leva cerca de 250 milhões de anos a rodar em torno do seu centro. A Terra, em conjunto com todo o Sistema Solar, acompanha esse movimento a uma velocidade aproximada de 1 milhão de quilômetros por hora. A Via Láctea gira em torno do seu centro e, por conseguinte, o Sol e todos os corpos do Sistema Solar também se movimentam. Translação junto com a galáxia. Como o universo se encontra em expansão contínua, a Via Láctea também se movimenta, levando a Terra consigo. Assim, a galáxia também se movimenta no espaço cósmico, levando todos os seus corpos celestes consigo, o que faz com que seja considerado um movimento de translação junto com a galáxia. Movimento das marés. Um movimento interessante, o qual observamos seu efeito nos litorais, é o movimento das marés. A contração e descontração cíclica da Terra, influenciada pela gravidade da Lua, dá origem à variação das marés. O deslocamento do mar, ora se expande, ora se contrai, devido ao movimento das marés provocado pela força gravitacional da Lua e também do Sol, que exerce uma maré cerca de 2,5 vezes menor do que aquela causada pela Lua. Variação da excentricidade da órbita. Trata-se da alteração da órbita terrestre conforme o planeta se movimenta ao redor do Sol. O eixo de translação da Terra, umas vezes é mais circular, outras vezes apresenta-se mais elíptico. Esta variação tem uma duração cíclica de 92 mil anos. Há indícios de que esse movimento seja responsável pelas grandes glaciações na Terra. Deslocamento do periélio. Refere-se ao deslocamento da posição de mínima distância entre a Terra e o Sol. O periélio, o ponto da órbita no qual a Terra se encontra mais próxima do Sol, varia a cada 21 mil anos, por influência da órbita de outros planetas. Precessão dos equinócios. Movimento giratório realizado pela projeção da rotação terrestre, no sentido dos ponteiros do relógio, com uma duração cíclica de 25.770 anos. Origina, entre outras consequências, a antecipação dos equinócios, que é o período do ano em que a Terra possui dias e noites com a mesma duração, e a aparente mudança de posição dos astros no céu. O movimento foi descoberto por Hipárquio, astrônomo e matemático grego, sendo um movimento que determina a variação da posição do eixo polar da Terra no espaço. Nutação. Pequena variação periódica no eixo de rotação da Terra que surge devido à influência da Lua sobre o nosso planeta. Ocorre a cada 18,6 anos, sem consequências relevantes. O movimento é parecido com o anterior, porém em escala bem menor. Também se refere à variação do eixo polar terrestre, conforme o movimento do planeta no espaço. Obliquidade da eclíptica. Diz respeito à variação do ângulo entre o plano orbital da Terra e o equador terrestre. Ocorre a cada 42 mil anos, fazendo com que o eixo de inclinação da Terra varie entre 22 graus e 24 graus e 30 minutos. Perturbações planetárias. Os outros planetas também exercem influência sobre a Terra, principalmente Vênus e Júpiter. A Terra realiza alguns movimentos imprevisíveis que produzem pequenas variações nas suas órbitas. Esses movimentos são chamados de perturbações planetárias. Movimento helicoidal. Como o Sol também se desloca, o movimento de translação da Terra realiza um movimento helicoidal em direção ao próprio Sol. Movimento do centro de massa Terra-Lua.
é a órbita realizada pelo centro de massa, constituído pelo sistema Terra-Lua em redor do Sol. O centro de massa do sistema, formado pela Terra e pela Lua, gira em torno do Sol e a Terra e a Lua giram em torno desse centro. Movimento em torno do centro de massa do sistema solar. Os planetas giram em torno do centro do sistema solar. Assim, o movimento translacional da Terra é em torno desse centro. Ou seja, é um movimento realizado pela Terra em redor do centro de massa do Sol e de todos os planetas que circundam ao seu redor. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal. Aproveite e deixe um link no comentário do vídeo para que você possa fazer uma doação para uma... Bom, como eu falei para vocês, o vídeo, né, nos apresenta e nos explica os 14 movimentos que nós conhecemos hoje. Na época, Kardec, com muita propriedade, apresentou os 3 principais. Então, veja você, o livro da Gênesis não está superado. Ele apresenta as sementes, os germes que são desdobrados pela ciência, como bem nós vimos na própria afirmação de Kardec no início desta aula de hoje. Então, aqui estão os 14 movimentos, tá? E a explicação de cada um deles. Ok? Eu gosto de chamar a atenção, e eu até coloquei uma explicação sobre a variação das marés, tá? Porque, vamos dizer assim, quem nunca viu, né, por exemplo, se você estiver no Nordeste, né, numa cidade do Nordeste, e você estiver próximo a um local onde o mar se manifesta, principalmente quando ele adentra, né, por dentro de alguma lagoa, assim, você vai reparar que aqueles barquinhos que estão flutuando, às vezes, no meio ali daquela lagoa, na parte da manhã, na parte da tarde, eles estão em terra seca, sem sair do lugar. Ou seja, a variação da maré, como o nome diz, faz o que a gente chama de maré cheia e maré vazia. Tá? Aí tem a explicação científica, tá, em azul, para que vocês possam entender melhor. E tudo que foi falado no vídeo, a explicação está aí. Eu fiz uma espécie de resumo, tá, bem objetivo para vocês entenderem. Tá? Esse vídeo, né, que você viu de 7 minutos, ele não apresentou a mesma ordem que eu apresentei aqui, tá? Mas ele é interessante para que vocês possam fazer a fixação. Então, repara, volto a chamar a atenção. O que eu peço para que vocês consigam bem entender o curso da Gênese? Eu dou o curso da Gênese desde 2004. Desde 2004, eu dou o curso da Gênese, onde eu dei a primeira vez no SEMA, tá? E, posteriormente, eu acabei dando esse curso no SEJA, lá no Rio de Janeiro, dei esse curso em Santos, dei em São Paulo, tá? Dei em vários locais, e é a primeira vez que eu estou dando ele online, ok? A nossa bibliografia basilar é o livro. Por favor, não entendam que a nossa bibliografia é a apostila ou o material que eu uso para apresentar. Sempre é o livro. Porém, como o livro apresenta, por muitas vezes, uma complexidade para o entendimento, a gente fez a apostila, colocando ali as explicações já, vamos dizer assim, da ciência. E o material que eu apresento nas aulas é o mais recente, informações muito recentes, como foi o caso daquela descoberta do oxigênio negro. Tá? Então, na época, né, que Kardec compilou, né, o conceito científico para botar em 1868 no livro da Gênese, não se tinha a menor noção. Isso foi descoberto bem recente ali no Golfo do México. Tá? Então, a apostila também serve para que vocês tenham essa complementação. Então, a apostila é complementar ao livro. E eu sempre peço que vocês leiam pelo menos a apostila. Tá? E, na dúvida, tá, quando eu apresento o material da aula, que eu envio para a Simone para ela disponibilizar para vocês também, se houver qualquer dúvida,
pode perguntar direto para a Simone, dentro do grupo do WhatsApp, né, do curso, e eu respondo o mais rápido possível, ok? Então, fica aqui a nossa gratidão por vocês estarem... Deixa eu parar a apresentação. Eu só tenho a agradecer, então, a cada um de vocês. Deixa eu... Ok. Agradecer a cada um de vocês e, na dúvida, perguntem. Vai ser um prazer enorme poder participar com esse aprendizado de vocês, ok? Eu tenho uma formação em teologia, não me apresentei, então eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, interessante para correlacionar os eventos científicos com os eventos, vamos dizer assim, bíblicos, né? E, obviamente, considerando o Pentateuco, os 5 livros da codificação que Kardec fez com muita sabedoria. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve comigo. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em seus lares. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Um abraço.